Olá, juventude da Catedral da Esperança. Eu gostaria com muito carinho de pedir um tempinho da sua atenção a partir de agora para algo muito importante que nós vamos falar. Nós estamos passando por tempos de crise difícil e eu acredito que a união da nossa juventude vai fazer toda a diferença em tempos como este. Nós não estamos reunindo nos templos e nas casas devido a evitar a proliferação do coronavírus e sabemos que isso pode atrapalhar um pouco os momentos de convívio e de koinonia que nós jovens tanto gostamos. Mas isso não pode colocar em risco a nossa unidade. Para isso, nós vamos lançar mão de uma ferramenta muito importante que o Senhor Jesus nos ensinou nos evangelhos, chamada oração. A oração, ela independe de um local ou de um horário. Você pode orar quando você quiser e onde você quiser. Martinho Lutero, certa vez, disse que a oração é a coisa mais importante que nós podemos fazer. Ele gastava muito tempo em oração. Quanto mais tempo em oração ele gastava, menos esforço ele fazia em outras coisas, porque Deus trabalhava junto com ele. No capítulo 20 de 2 Crônicas, fala que os moabitas se levantaram contra a nação de Israel. E naquela época Josafá era rei. E ele fica com medo e desesperado por conta dessa situação. Ele não tinha recursos e condições nenhuma de ganhar aquela batalha. O que ele faz? Ele então chama o povo a uma consagração nacional, oração, jejum e busca do Senhor. E todos entram nessa consagração, jovens, adultos, mulheres, crianças, homens, todos. E como resposta de Deus ao povo, Deus envia então através do profeta Jaziel uma resposta. E ele diz, essa batalha não é vossa, mas é minha. E depois disso, o povo vai enfrentar então seus inimigos. E eles saem de lá vitoriosos, louvando e adorando ao Senhor. E eu acredito que é essa a postura que nós devemos adotar em tempos de crise. Porque assim como o povo saiu vitorioso, nós vamos sair também vitoriosos deste tempo de crise, louvando e adorando ao Senhor. A oração torna tudo melhor. A oração é a arma mais poderosa que nós temos. Principalmente quando nós oramos pelos nossos amigos e nossos irmãos. A Bíblia diz que Jó foi restituído toda a sua riqueza quando ele orou pelos seus amigos. E é isso que nós vamos fazer a partir de hoje. Jovem, eu gostaria de te convidar para um desafio nacional. Nós vamos orar pela nossa juventude nacional, mas não só pela nossa juventude nacional, mas pela juventude da Igreja do Senhor Jesus a nível mundial, principalmente os países mais afetados como China, Itália, Coreia do Sul, Alemanha, França, Espanha e os outros demais países, incluindo o Brasil, para que Deus tenha misericórdia do nosso povo. Faça uma oração específica para a juventude, porque apesar de nós sermos os mais imunes em relação ao restante da população, somos nós que saímos de casa para o supermercado, para a farmácia fazer as compras, para proteger os mais velhos que estão dentro de casa. Sendo assim, nós temos um sério risco de trazer o vírus e infectar a todos que estão dentro de casa. Por isso, nós devemos orar para que Deus proteja a nossa juventude. Como vai ser esse desafio? A gente aceita tantos desafios dos nossos amigos e posta nas nossas redes sociais, mas esse é o momento de nós aceitarmos esse desafio e postar nas nossas redes sociais. Você vai fazer uma oração em prol da juventude e vai postar na sua rede social, marcando o Instagram do Aviva, @avivajovem, @avivajovem. E nós vamos mostrar ao mundo que em tempos de crise nós estamos mais unidos do que nunca, num só coração, num só propósito, totalmente dependentes de Deus. Participe também das nossas lives que estão acontecendo todos os dias, às 21 horas. O nosso amado pastor presidente, reverendo Hudson Silva. Siga através do @Catedral no Mundo, @Catedral no Mundo. Deus abençoe sua vida.